A pergunta tem níveis diferentes de problemática. O Sócrates, por exemplo, foi imortalizado com a ideia de quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Então, o não sei na filosofia pode ser uma resposta muito profunda. Inclusive como resultado de várias tentativas de saber, que vai construindo aquilo que em filosofia chama de ignorância douta, ou docta ignorância, que é a ignorância daquele que sabe muito mais do que a maioria e, portanto, tem muito menos certeza do que a maioria. Porque quem tem muita certeza é normalmente porque leu pouco. Perfeito. Certo? Ou porque pensa pouco, então... E não sofre muito, né? Isso mesmo. Então tem aquela ideia fechada, acha que resolveu tudo com 2 frases e ele tem... e que é muito comum hoje, porque as redes sociais colocam todo mundo para pensar. Né? Então eu acho que existe o não sei nesse nível, que é inclusive discutido pelo próprio Pascal, que foi meu objeto de doutorado, discutido pelo Sócrates, discutido pelo Kierkegaard. Ou seja, existem filósofos que deram atenção especificamente a esta situação. O Cioran, por exemplo, achava que quando você é um filósofo e estuda muita coisa, você acaba descobrindo que a sua avó é mais inteligente do que muitos intelectuais que você conhece. Entendeu? Por exemplo. De que entendia coisas muito mais profundamente pelo impacto do dia a dia e da vida concreta e da longa vida. Existe uma outra... Quando você está falando, por exemplo, no âmbito da mídia... Então o filósofo está exercendo sua função de intelectual público, é que normalmente as perguntas são fáceis, entendeu? E elas são fáceis e elas transitam por temas. Por exemplo, a mídia fala de 3, 4 coisas o tempo todo. Certo. Então, as perguntas, quando você está falando, discutindo política, discutindo, sei lá, aborto, discutindo, sei lá, eutanásia, discutindo ciência, pandemia, lockdown, sei lá, essas coisas que agora já estão caindo de moda, mas há um ano atrás todo mundo falava disso o tempo todo, né? Bom. Tá caindo de moda já. Então, assim, esse universo de perguntas... são fáceis, porque na realidade são perguntas que se repetem o tempo inteiro e você está na lida com elas o tempo todo. Como eu costumo dizer, depois de fazer jornal na televisão, 12 anos, você descobre que não acontece nada no mundo fora de uns 5 assuntos. E são previsíveis? Todos eles. Você já sabe o assunto, você está em dezembro, você já sabe qual vai ser o assunto de dezembro. Porque assim... Começa o ano, é assim, ó. A pandemia não foi previsível. Com certeza. De vez em quando acontece coisas que... Né? Mas assim, ao longo dela a discussão foi se tornando previsível e muito comum, e se falou muita bandalheira e coisa pra cá, coisa pra lá, porque inclusive não sabia muita coisa, ainda menos do que hoje. Mas assim, política, então é alguém que sobe, alguém que desce, tramas, corrupção. Tem uma época que a coisa fica quente quando o terrorista começa a cortar a cabeça, matar gente. Tem os temas relacionados à guerra, que de vez em quando estoura, recentemente o Afeganistão, né? Então você tem problemas de catástrofes naturais que acontecem. Sim. Então, não é que o noticioso, como se fala, né? O conteúdo do efêmero, do dia a dia do jornalismo, esse é muito repetitivo. Por exemplo, há dias que só se fala de golpe, não golpe, 7 de setembro, Bolsonaro... É verdade. Ameaça autoritária, é o tempo inteiro todo mundo falando disso, o efeito rebanho, como se fala. Todo mundo só fala disso o tempo inteiro. Então, normalmente quando você ouve alguém vindo perguntar alguma coisa num ambiente como esse, para o filósofo ou intelectual em geral, não é o tipo de coisa que você diria não sei. Exato. Né? Agora, se você me perguntar agora, existe vida após a morte, eu vou lhe dizer, não sei. E quem disser que sabe... mente ou é mal informado.